Pelo SofaScore aqui, eu tô pegando as estatísticas que são colocadas aqui do jogo do Grêmio contra o Atlético Mineiro. Se a gente pegar grandes chances, o Grêmio teve uma e o Atlético Mineiro teve uma. Uma grande chance para cada lado. Então, assim, é um Grêmio que é muito mais efetivo do que produtivo. Agora, o quanto pode pesar o fato do Grêmio ter tido um adversário completamente retraído para não conseguir entrar na área e construir essas chances? Mas tem outro ponto, Jorge. Eu acho que assim, eu não vi evolução tática no Grêmio. Isso, eu não enxerguei evolução tática no Grêmio. Mas ele tem uma evolução muito importante que eu vi no Grêmio no jogo, que ela é essencial. E acredito que era um ponto bem importante da bronca do torcedor com o time. O Grêmio foi extremamente competitivo de uma forma que a gente não tinha visto contra um adversário de Série A. O Grêmio foi competitivo. Tinha visto contra o Botafogo. Aquele jogo eu acho um jogo que não é ali eu acho que um jogo maluco assim. O jogo contra o Atlético Mineiro contra o Botafogo continua ainda sendo o melhor jogo do Grêmio na temporada. O primeiro tempo, pra mim, foi o melhor que é que eu acho que é um jogo foi bom do Grêmio. Eu acho um jogo atípico pelo jogo sim, mas o primeiro tempo foi bom. Pelos acontecimentos. Mas é que assim. Quando tem duas equipes. Mas ainda é um Grêmio muito esburacado, né? Tipo assim, que não seria um absurdo se o jogo fosse 5-5. Aquele jogo. Não entendeu? Seria. É isso que eu tô dizendo. Tipo... Mas também não anula a boa atuação do Grêmio. Mas é que eu acho que competitividade não é só por Mas número daí a de gente gols. vai naquilo do desempenho e resultado. O Grêmio naquele dia teve desempenho e resultado. É que eu não acho, tá? Naquele jogo eu acho que foram dois times completamente ruins na marcação naquele dia, jogando, e foi uma loucura, assim. Eu acho que aquele jogo podia ser 5-5, podia ter sido 4-3 pro Grêmio, podia ter sido 4-4, eu vejo dessa forma. Mas o Grêmio ganhou, foi mais efetivo que o Botafogo. Mas, assim, analisando o jogo, eu acho que, por exemplo, o jogo do Grêmio ontem foi muito mais consistente do que o jogo contra o Botafogo. Tu entende? Porque o Grêmio foi mais seguro defensivamente. Vini, mas tava com um a mais. Foi mais seguro por isso também. O Grêmio tava com um a mais. Tava com um a mais, mas enquanto o jogo tava cada time com um jogador, o Atlético também não conseguia jogar. O Grêmio tava controlando ainda a partida. Exato, conseguia ter um certo controle. Então, e eu acho que o Grêmio evoluiu na competitividade. Eu acho que ontem o Grêmio foi um time que tomou o gol de empate e, diferente de outros momentos, não acabou, não se terminou completamente, continuou buscando resultado, teve volume de jogo dentro de casa, que poderia ser um fator de pressão depois do empate do Atlético. Eu acho que o Grêmio evoluiu num sentido que o Grêmio perdeu uma apatia, assim, que a gente viu nos confrontos, por exemplo, contra o Juventude na semifinal. Contra o Novo Hamburgo também, jogou bem abaixo daquilo que se espera, né? Jogou mesmo por uma bola, praticamente. Com vários titulares. Mesmo que a gente discorde do desempenho do Grêmio contra o Botafogo, tu acha que foi um bom desempenho? Eu acho que não foi tanto. A gente concorda que, de qualquer forma, foi um jogo exceção do Grêmio no ano. Sim, até então era um jogo de exceção. E depois disso teve outras partidas e o Grêmio não conseguiu jogar. Então, conseguir jogar dessa forma contra o Atlético, eu achei uma evolução. Mas eu acho que o Grêmio ontem, além dessa questão anímica, soube se proteger melhor. Claro, o adversário tinha um a menos, mas aquele abafa ali do meio de campo que o Atlético não passava da linha, aquilo ali foi extremamente importante. Também teve, obviamente, uma pitada de competitividade ali. O Grêmio tava por um prato de comida em toda a bola, né? E eu vi também algumas... se a gente for pegar o último Grenal, dá 35 dias, se eu não me engano, até o próximo. Naquele Grenal a gente tava falando de Cristal, do Edenilson, Dodi. Hoje a gente tá falando de outras peças que estão jogando mais. O Dodi entrou. O Dodi entrou, mas não saiu jogando. Eu tinha saído jogando. E eu acho que o Luiz Castro não é um cara teimoso. Ele viu, embora ele tenha sido teimoso no Brasileirão, quando ele escala aquele meio campo engessado com Edenilson e tudo mais, ele repete contra o Fluminense e São Paulo, eu acho que ele aprendeu a lição ali. Ele viu que foi um meio campo extremamente engessado também contra o Juventude e deu a oportunidade mais uma vez para o Gabriel Mack. Eu tinha dúvida se ele ia escalar o Mack ontem ou não. E ele foi lá e apostou, teve uma convicção do guri, colocou o guri pra jogar, apostou numa zaga mais jovem. Mas ontem ele teve a coerência que se cobrou muito dele pós-Grenal. Pós-Grenal ele reviu a convicção dele. Ele jogou pro alto a convicção que ele tinha. Isso. E ontem ele pegou aquilo que aconteceu no jogo contra o Juventude e manteve. Ele não retrocedeu de novo. Inclusive mantendo o enamorado. O Grêmio tinha 3 atacantes pela direita. Não, o enamorado jogou bola lateral ontem. O Pavon
atacante. Enamorado, atacante. O Mac, atacante. Todos pelo Quando eu vi a escalação, eu pensei, meu Deus, vai ser um time bem faceiro. Muito faceiro. Fiquei com medo. Pô, o Atlético tem bons nomes ali, né? Mas o Atlético, funcionou. É um time cansado. o Atlético, Funcionou. Meu É, Deus do céu. o Scarpa se lesionou, né? Tomou uma pancada. Acho que nem foi pancada, né? Mas ele se sai no machucou segundo sozinho. tempo, né? É, mas ele sumiu depois da pancada. E o Hulk só reclama. O Atlético eu achei Só meio irreconhecível também, sim. Pesadão. Como bem- secador, eu esperava mais o Atlético. bem atrapalhado o Atlético Eu Mineiro. espero bastante do Atlético na Sabe próxima qual, rodada. sabe qual é a grande virtude que eu vejo do Grêmio de ontem? Ou o grande ponto que eu vejo do Grêmio de ontem, não sei se vocês vão concordar. É que parece que a gente viu ontem pela primeira vez, pela primeira vez em um grande enfrentamento, assim, né? Porque quando a temporada começa, parece que o Luiz Castro chega com uma nova ideia. Aí, como a gente estava dizendo, ele retrocede, joga pro alto a convicção e parece perdido, né, nas decisões. Acho que ontem, pela primeira vez, a gente viu um Grêmio com a cara de 2026. Eu não sei ainda qual a cara do Grêmio em 2026, Concordo mas contigo. eu acho que é um Grêmio 2026 porque ele já não tem cara de 2025. Sim, um Grêmio com uma cara diferente. se desfazendo de dessas Exatamente, peças. isso aí, Diogo, isso aí. Porque o Grêmio, invariavelmente, recorria a ideias e a peças que deram errado no ano passado. E agora, a gente pega o jogo do Botafogo e pega o jogo de ontem. O Grêmio ontem começa com 3 jogadores que começaram contra o Botafogo. Se a gente considerar o Pavon, que foi atacante contra o Botafogo, e lateral ontem, 3. Se a gente considerar o Pavon repetido, 4. Né? Porque o Pavon não foi atacante. Eu acho que né? não dá pra chamar de repetição. Acho que não dá pra chamar de repetição porque ele foi lateral, né? Porque Ele tem alguns teve uma nova emblemas, ideia ali. é verdade, tem alguns emblemas de 2025, porque assim, o Cristaldo é um emblema de fracasso de 2025 em alguns anos. O Edenilson é a mesma coisa. O próprio Kahneman, em alguma medida, não pelo Kahneman em si, mas porque também não é eterno, né? E esses jogadores, o próprio Wagner Leonardo, né? Uhum. Tem alguns jogadores que vão ficando de lado ali no O nessa único da linha defensiva do Grêmio que esteve ontem e esteve no primeiro jogo foi o Marlon. O primeiro jogo foi João Pedro, Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon. Não, mas na comparação com o ano passado, os 11 iniciais não é tão diferente assim. De ontem? É. É muito diferente. Pô, vamos ver. É muito Everton, diferente. De ontem. Pavon de lateral direito. Não, o gol era Muda. O goleiro rodada muda. Do, Grêmio, do Brasileirão, o Grêmio foi com reserva, né? Foi Não, Não, mas foi o titulares. time que. Tipo, Acho que o da penúltima rodada é o o time mais Gustavo quente. Martins e o Vieira estavam no grupo, mas não jogavam tão recorrente, É. né? O Gustavo Martins um pouco mais, o Vieira jogava quase de lateral Olha, eu esquerdo não às me vezes. lembro de ver eles jogando juntos, inclusive. É, O Pavon de lateral eu acho que era direito só o é Marlon. Pega a assim. escalação da última rodada. Eu tô botando aqui. Mas assim, o ponto que eu quero colocar é o seguinte, tá, Vini? Ontem, tá? O Pavon não foi de lateral do Grêmio no ano passado. Não. O Quem Gustavo inventa Martins. foi o Lucas. Exatamente. Ah, mas isso aí, O Gustavo Martins não foi zagueiro titular do Grêmio no ano passado. O Vieri muito menos. Ah, mas o Vieri falhou ontem. Eu pergunto pra vocês, qual zagueiro do Grêmio não falhou esse ano? Parece Não, que e ele é um parece jovem, que ele o vai Guri não falhar, pode ele falhar. vai O assinar, Balbuena tá? falha um monte, É o isso. o Wagner Leonardo falha horrores. E aí o Guri entra, falha e Teve aí... a falha, mas os dois fizeram uma partida que o Hulk não se criou, por exemplo. É. Mas assim, gente, legal o Pavon Aí ali tu na pega aqui, lateral, ó. mas não dá pra fazer o ano com o Pavon na lateral. Não, mas assim, Só mas não dá escancara, pra fazer né? com o João Pedro também, né? E nem com o Marcos mas Rocha, assim, né? ok, mas um erro não substitui o outro. Não, Não, mas dá mas pro assim, Grêmio seguir com o Pavon Vini, na lateral. Não, Gente, perfeito. pelo amor Mas de se tu Deus. olha pelo olhar do treinador, é a mesma coisa lembra o Roger? Bruno Gomes. O Roger no passado foi isso, ele tinha 2 laterais, ele olhou, gente, não vai dar com É. isso aqui. E ele encontrou uma O Roger alternativa. inventou o Bruno Gomes de lateral, E deu virou o certo. melhor lateral do Inter. É, né? O o Pavon que o não foi Félix- mal, é o nem que- contra o Juventude. É o que o Luiz nenhum. Carlos está tentando fazer. É. Eu acho que E o o Grêmio... técnico é pago pra ter soluções. Eu acho que tem dentro do momento da vitória, tu tem que também perceber onde é que o meu novo lateral foi de fato exigido, Uhum. né? E Não, onde não eu posso Não, chegar com a ele. gente não tem esse, tipo, esse recorte não, ainda. é Foi que uma pra- partida que ele começou como titular, né? É que pra mim não é assim. Vai jogar o Grenal, não, com não me certeza. sinto nem É. descobrindo a roda aqui, dizendo que o Pavon na lateral acho que é perigoso pro Grêmio por uma sequência de Não, temporada. isso aí tá claro. eu não acho que Ninguém duvida. Eu não acho que o Grêmio Ninguém resolveu discute. todos os problemas da vida dele agora com o Pavão no lateral. Agora, eu tenho certeza que o Grêmio tinha muitos problemas Ele foi com as melhor ideias que os outros anteriores. dois. O Marcos Rocha e o João Pedro davam menos
capacidade de... Principalmente na competitividade, né? Do que os outros dois. Aí tu pega aqui a linha... Aí o Noriega jogava ano passado, tudo mais, volante e algumas vezes zagueiro. Ano passado muito mais como zagueiro. Como zagueiro. Peguei o time do Grêmio aqui. Contra o Sport? Contra o Palmeiras, que é a penúltima rodada. Tá, vamos lá então. Na Arena o jogo. Vamos lá então. No gol era o Thiago Volpe. Mudou. Aí na direita, Marcos Rocha. Pavon. A zaga. Wagner, Leonardo e Kahneman. Vieira e Gustavo Martins, mudou os dois. Na esquerda, Marlon. Manteve um. Aí é Arthur, Tá. que mudou, mas a gente sabe que é o titular. Sim, mas ontem foi o Nardoni. Não, mas estou dizendo de mas sabe mudar qual é- de tá. fotografia. Tipo assim, a gente Tá. sabe que, sabe que é o cara da No posição. Grenal Vai vai ser jogar o o Arthur, Noriega mas e o sabe Arthur. qual é o ponto que eu trago aqui? O ano passado se questionava que o Grêmio não conseguia jogar sem o Arthur. Ontem o Grêmio jogou sem o Arthur. Entrou um cara que não existiu ano passado, que foi um alto investimento. E que parecia que jogava aqui desde o ano passado. E o cara entrou no time, jogou e o Grêmio não lembrou do Arthur. Ah, mas aí eu não consigo, Aí eu Diori. vou discordar de Eu você. acho que o Grêmio Eu não achei depende que o do Nardoni Arthur. jogou tudo Se o isso. Até Arthur- porque era impossível Se o jogar Arthur, tudo na Não, primeira eu se o não- Arthur eu não- tá nesse, se o Arthur tá eu nesse achei jogo, meio o Grêmio discreto. consegue Eu ganhar não com acho que tranquilidade. eu não acho que o Arthur, eu não acho que o Nardoni jogou mais do que o Arthur jogaria. O que eu quero dizer, Mas foi o suficiente pra ganhar. o que eu quero dizer é que se não tivesse o Nardoni, daqui um pouco a gente veria em outros Dodge. momentos Dodge ali. Ah, mas não, olha eu só, a gente Entende? É concorda- nesse sentido que eu tô a gente- dizendo. A gente concorda que no fim das Mas eu achei ele contas discreto. o- Jogou Não, de discreto. Não tinha que jogar mais. o Não, Grêmio achei teve- bem boa a partida o do Grêmio Nardoni. teve dificuldades ali pra conseguir furar a defesa do Atlético e o gol sai do individualismo, né? O gol sai do talento do Marlon. Isso. Então, assim, eu acho Que que o tá Arthur. tudo certo, né? Faz Não, parte do jogo. Exato, só que o que eu tô dizendo com isso é que faltou um Arthur pro Grêmio chegar com mais sobriedade dentro da área. Pra chegar com mais clareza. Pra Não, ter... faltou lucidez ofensiva. É isso que eu tô dizendo. Faltou lucidez e aí ofensiva. eu acho que entra o Mas, Arthur assim, tranquilo. E é claro, Não, o Arthur lógico. é obviamente titularíssimo nesse time. Não tem mas discussão. ele jogou contra o Juventude e o Grêmio não conseguiu furar bloqueio na Mas semana qual era a passada parceria também. dele no primeiro tempo, por É, exemplo? mas no segundo tempo, Era, quando entra o Mac, era o Noriega. Melhora, E daí né? no segundo tempo era com o o Mac. Noriega e o Não, eu Dodge. tô Aí, falando do coitadinho do não, do não tô, Arthur. não é desse Coitado do jogo, tá? Arthur. Não é desse jogo, é do primeiro jogo que o Grêmio empata Sim, com aqui o na Juventude na Arena. E qual Grêmio não foi, consegue e furar qual o foi o bloqueio do resto do Juventude. time aí do A gente Palmeiras? parou no Rodrigo? Arthur. Não, a gente parou no Arthur, Tá. né? Daí depois era do lado do Arthur o Dodge, Tá. E Então aí- aqui era Noriega Edenilson, e Nardoni. Não tá mais o daí Edenilson. Edenilson, Pavon, Amuso e na frente o Carlos Vinícius. Só mantém 3, então. Só não tem O três. Marlon, Marlon, o Amuso e o é. Carlos Vinícius. Só que daí vamos lá, agora de que tá no time, o Pavon só foi deslocado pra lateral, entrou enamorado no lugar do Pavon. Sim, que não E tava o- no E o passado. Pavon no lugar do Marcos Rocha, certo? O Carlos Vinícius e o Amuso seguem. Sim. E aí no lugar do Edenilson foi o... É que é mais ou Mas menos mesmo- isso, assim, ó. Se tu mesmo que a gente pega. conte o Pavon, olha a mudança do time. É muita coisa. É muita coisa. É muita mais mudança. da metade do time. Eu acho que, por exemplo, o time titular do Grêmio que a gente vai ver real é o do Grenal. Não, O, tu- tipo assim, isso. a o gente time pode titular. dizer- Daí qual é sem time- o Nardoni, o que- porque não pode jogar. Daí quem sai do time que jogou ontem? O Nardoni, que vai entrar o Arthur. E... Eu acho que ele não vai com essa zaga pro Grenal. Eu acho que ele, pelo menos um experiente, ele Tem vai que ver o colocar. TT, em que condições está o Mas TT. qual experiente vai botar? Eu acho que eu iria com Wagner Leonardo e Gustavo Martins. Ai. Não tem como ir com o Vieri e Gustavo Ou Martins. Babueno e Vamos ver os Vieri, recados aqui mas- da galera aqui, ó. É que de zagueiro pro Grêmio ali tá Vem pro Inter, tá bravo o negócio. É. zagueiro. complicado. Eu não sei o que ele vai fazer. Não, Tá aí. deixa eu só Se ele for trazer com um essa recado zaga, é aqui, ó. muito O corajoso. Roberto Bombassaro aqui diz assim: o Jory disse que o Grêmio teve uma chance de gol. Vamos ver. 1, a falta do Pavão na trave. 2, a cabeçada do Vini. O gol do Noriega. O gol do Marlon. E o chute do Vini. 5. O que eu tô dizendo aqui, e eu não sou o cara que faz as estatísticas Quem do foi aquele SofaScore. chute que o Everson faz uma defesaça? Do Pavão? A No falta? segundo. A falta? Foi a Foi a cobrança falta? A de falta do Pavão. Tem É- a expulsão, que é uma falta, ele cobra. e É que eu não sou. Não, foi eu- no segundo Foi no tempo. segundo tempo. Foi no segundo Então, tempo. então Foi a são falta dois, em cima então. do Mac que foi quase pênalti. Que foi na risca da área praticamente. Isso aí. perfeito, isso Né? aí. Isso aí. O Roberto Bombassaro está questionando aqui que eu disse que o Grêmio teve só uma chance. E na verdade eu não disse que o Grêmio teve só uma chance. Eu disse que no site SofaScore, que faz as estatísticas do jogo, eles colocam o Grêmio com uma grande chance. Grande chance, uma falta do bico da área não é uma grande chance. É que uma falta no bico da área, se o cara cobra mal,
não é grande chance. Se o cara cobra bem, é uma grande chance. Grande chance, sabe? Aí é uma questão da análise de desempenho, do critério para isso. Mas diferente dos outros grande jogos. chance é aquele lance que tu entra na cara do goleiro, que tu tem que tu faz construção, que tu fica cara a cara com o goleiro. O Grêmio teve muito mais volume de jogo e muito mais posse de bola que o Atlético ontem. O Grêmio teve mais desempenho com um dentro jogador daquilo a mais, que ele vinha não tinha jogando. como ter menos posse Mas de mesmo bola, quando tinha 11 contra 11, o Grêmio tava controlando o jogo. Mas foi 15 minutos. Mas isso aí faz parte. Daí o azar do Atlético. O Grêmio teve um pouco mais de desempenho. Mas eu não estou dizendo dos que o últimos Grêmio jogos. não teve mérito. Eu acho que o Grêmio teve méritos, mas é só que assim, parte da posse de bola, ou melhor, a gente não tem como tu avaliar se a posse de bola foi decorrente do modelo ou de ter um jogador a mais. Eu acho que o Grêmio foi inteligente para usar um jogador a mais. Tem time aí que não sabe usar. O Grêmio soube usar o fato de ter um jogador a mais, especialmente na hora de defender, porque o Atlético não conseguiu conectar um contra-ataque sequer. Isso foi por obra do Grêmio.